Eu vou te falar agora um assunto, Pascoalzito, Sim, senhor. que não vai ter tirista nesse programa. Ah, não? Nós vamos agora eu vou te falar. Ô, produção, já manda chamar Corpo de Bombeiro, manda chamar o SAMU. O que foi? Manda chamar a SWAT lá do Fernando Carvalho. Manda chamar quem vocês quiserem agora. A ONU. Vamos pro boletim do Corinthians. Que isso, por incrível que pareça, está dando uma polêmica, gente. Vamos ver. Olá, Benja, ótima tarde para você, meu caro, aos amigos ligados no Fox Esportes Rádio. Daqui a pouquinho, às 3h30 da tarde, o busão corintiano segue daqui do CT Joaquim Grava direto para Ribeirão Preto, onde amanhã, no estádio Santa Cruz, o Timão enfrenta o Botafogo pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Hoje, o Fábio Carilli colocou em campo aqui uma equipe com o Camacho formando a dupla de volantes ali ao lado do Gabriel. Camacho um pouco mais avançado, né, fazendo ali o papel de segundo volante, isso porque o Rodriguinho, que volta de suspensão, fez o aquecimento normalmente, mas depois conversou no particular ali com o Fábio Carilli e é dúvida para o jogo contra o Botafogo. Rodriguinho está reclamando de uma dor no joelho já tem um bom tempo e a gente achou melhor que ele ficasse lá dentro para fazer um fortalecimento e o tratamento é a dúvida que eu tenho para amanhã. Essa, portanto, é a única dúvida do técnico Fábio Carilli para a partida. Ele disse ainda na entrevista coletiva que se o Rodriguinho tiver condições de jogo, quem sai do time é justamente o Camacho. O Maicon está de volta após uma infecção gastrointestinal que deixou ele de fora do jogo contra o Linense. O Fagner também, que foi poupado porque havia jogado pela seleção brasileira, volta para o time. O Cássio volta para o gol. Esse é o Corinthians que vai enfrentar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Vai com o time titular, vai com o que tem de melhor o técnico Fábio Carilli. Bom, declarações polêmicas, Benja, elas estão agitando os bastidores aqui do Corinthians e de outros clubes também. Ontem o Jadson disparou a metralhadora, criticou o regulamento do campeonato que permitiu o Linense de mandar o jogo dele no Morumbi, segundo o Jadson isso beneficia o São Paulo, e sobrou até para o Mundial de Clubes de 1951 do Palmeiras. Jadson falando. Mas falaram que era depois de 2000, primeiro não era? 2000 que começou a valer, não foi? Então é 2000. Corinthians é bi, Palmeiras para mim não tem nada. E ponto final. Claro que favorece o São Paulo, né? Jogar duas vezes no mata-mata em casa, isso aí acaba favorecendo um pouco, porque a equipe deles conhece o gramado, são acostumados a jogar ali direto. Mas se foi uma decisão aí, não tem o que fazer, né? Mas devia ser para todos, então, né? Na minha opinião, para ter igualdade. Mas a gente tem que pensar no nosso jogo e não ficar pensando na equipe do São Paulo ou nas outras equipes. A gente tem que pensar em fazer um bom jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto para conseguir a vitória e depois voltar com a vantagem para casa. Veja, o Corinthians pode fazer nesse mês de abril, olha só que loucura, 9 jogos de mata-mata em um mês. Jogos válidos tanto pelo Campeonato Paulista, quanto pela Copa do Brasil, quanto pela Copa Sul-Americana. Daqui do CT Joaquim Grava, Jackson Pinheiro, para o Fox Esportes Rádio. Boa, Jackson Pinheiro. Rapaz, mas tudo no futebol dá polêmica. Então, criou-se um começo de uma terceira guerra mundial, o Flávio Gomes, por causa desta declaração de uma pergunta do Jackson Pinheiro. Vamos ouvir de novo o que o Jadson respondeu para o Jackson. Vamos lá. Claro que favorece o São Paulo, né? Jogar duas vezes no mata-mata em casa, isso aí acaba favorecendo um pouco, porque a equipe deles conhece o gramado, são acostumados a jogar ali direto. Mas se foi uma decisão aí, não tem o que fazer, né? Mas devia ser para todos, então, né? Na minha opinião. Teve mais um episódio sobre o Mundial do Palmeiras de 1951. Mais um fax confirmando que o Palmeiras, de fato, foi campeão mundial em 1951. Como que vocês, jogadores do Corinthians, você particularmente, vê toda essa situação? Vale, não vale? É campeão mundial? Tem mundial o Palmeiras, não tem? Mas quem que mandou o fax? FIFA. A FIFA mandou? Falou que tem? Sim. Mas falaram que era depois de 2000. Primeiro, não era? 2000 que começou a valer, não foi? Então é 2000. Corinthians é bi, Palmeiras para mim não tem nada. E ponto final. Ô,
Pascoal, o Jadson, respondendo ao Jackson Pinheiro, falou, pra mim, o Corinthians é bimundial e o Palmeiras não tem nada. Ele tem razão ou não? Tá tendo um desconhecimento histórico das coisas, porque aí o São Paulo não tem título mundial, o Santos não tem título mundial, só o Corinthians depois de 2000... Não, o São Paulo tem um. Tem três. São Paulo tem um, não tem três. Mas a FIFA reconheceu aí. Aí tá esquecendo o Flamengo, o Grêmio. Flamengo, Grêmio... Não, mas a FIFA reconheceu recentemente a Copa Intercontinental. O Inter ganhou em 2006. Eu tô falando do Jadson. O Jadson não reconheceu nenhum, só os a partir de 2000. De 2000 pra cá. Não, é uma tese que ele desenvolveu. Eu tenho que respeitar. Não é uma tese. Ele está embasando a opinião dele no que a FIFA determinou. Aí o Mano disse que a FIFA abriu mão e já está voltando atrás em alguns mundiais. É o seguinte, aí a FIFA manda uma carta para o Palmeiras dizendo que é campeão mundial. Deixa eu falar um negócio aqui, mano. Eles que se resolvam lá, são um baita problema da FIFA. Eu já falei, eu torno a dizer. Para você ganhar o Mundial, você tem que trilhar o caminho de Santiago de Compostela. Se você não trilhar o caminho de Santiago de Compostela, você não ganha Mundial. O que significa isso? Você ganhar a Libertadores. Se você não ganhar a Libertadores, esquece. É duro chegar no Mundial porque é duro ganhar a Libertadores. O caminho de Santiago de Compostela é difícil. Então o Palmeiras não tem Mundial, porque não tem tinha Libertadores. Claro que não tem. Como o Mundial de 91 do Corinthians também não vale nada. Ganhou a Libertadores? Jogou a Libertadores? Se não jogou, não vale. Porque o representante desse continente nosso aqui, que nós temos, é o campeão da Libertadores. E acabou. E acabou. Antes do Mano responder, vamos só fazer aqui uma pergunta. É sim ou não, primeiro, tá? Primeiro é sim ou não. Fábio Sormani, o Palmeiras tem Mundial? Não. Flávio Gomes? O Palmeiras não tem Mundial. O Rafael Prados? Não. Daniela Boaventura? Se a FIFA está reconhecendo, a partir de agora, sim. Não reconheceu nada, não está no site. Daniela Boaventura, pergunta pro Palmeiras, na tua opinião. O Palmeiras tem o Mundial ou não tem? Não. Meu menino. A partir do momento que apareceu no site da FIFA, a partir do momento que constar no site da FIFA, chegou o documento, tá o documento lá. É a mesma coisa, o prefeito pode falar, a lei está em vigor, se não sai do Diário Oficial, mas ele quer justificar. Ele não quer votar, ele não quer votar. É claro que sim. Então tá. Então vamos lá, respondendo aí a colocação do Sormani. Respeito todas as opiniões, mas eu discordo radicalmente. Todo evento organizado do Sormani. Bom, dá nome. Mas esse programa, as brigas têm que ser direcionadas, localizadas. Mas é que você não ouviu. Mas eu comecei a expansão falando a respeito da opinião do Sormani. Eu discordo. Todo evento organizado pela FIFA, você tem um representante do país sede. Pode ser a Copa do Mundo, pode ser um Mundial, pode ser o evento que for. Você tem a obrigação de ter um país sede lá. Inclusive, vamos pegar alguns exemplos aí para quem falar, esses times de país sede não significam nada. O Raja Casablanca foi o time que eliminou o Atlético Mineiro, já teve Mazembe eliminando também Brasileiro, que foi o caso do Inter de Porto Alegre. O ano passado mesmo, o próprio país sede, representado ali pelo time japonês, quase foi campeão do mundo, se não tem um árbitro frouxo e bunda mole, tava jogando melhor que o Real Madrid. Expulsado o Sérgio Ramos, expulsado o Sérgio Ramos, ele expulsou. Então, o Corinthians, naquela época, lá em 2000, ele estava representando ali o campeão brasileiro, tá certo? O campeão do país sede. Ele teve a sua vaga assegurada, assim como a França em 98, na própria Copa do Mundo, que não disputou a Eurocopa. Então, vocês vão colocar em xeque aqui a participação da França na Copa, porque, se eu não me engano, a França não disputou a Eurocopa. O Brasil foi sede da Copa do Mundo duas vezes. Pois é. Eliminatórias. Eliminatórias, é verdade. Então o negócio é o seguinte, todo evento da FIFA, você tem ali o país sede. O Corinthians não tem culpa de ter sido campeão brasileiro de 98 e 99 e em 2000 ter disputado aquela competição. Ganhou. E eu não vou ficar discutindo a respeito de A, B, C ou D. Cada torcedor tem o direito de poder falar o que bem entende, mas basta olhar o site da FIFA. Se houver, por exemplo, a CBF, ela unificou os títulos ali, Campeonato Brasileiro e o Gomes Pedrosa. Reconheceu tudo como Campeonato Brasileiro. Você vai debater contra a CBF? Não dá pra debater. Você deixou o Pascoal sem argumento. Ele conseguiu te convencer. Deixar sem argumento. A questão é brigar contra fatos. É o argumento dele. Você olha lá, os caras falam, mas o Palmeiras não pode falar que é tantas vezes campeão brasileiro. Se você levar em consideração o título de 2000, se você levar em consideração o título do Corinthians em 2000, eu vou falar pra você, o Corinthians foi campeão mundial em 2000. Sim. Na minha opinião, eu estava lá, eu participei, eu transmiti esses jogos do Mundial do de 2000, lá, eu trabalhei, vi o Corinthians jogar contra o Raja Casablanca. Sim. Né? Ajudou, hein? Viu? O pessoal deu a mão.
E o jogo contra o Real Madrid que o senhor tava, o senhor não vai falar nada? Mas o gol legítimo do João Carlos, que o que você falou? Não, não entendi a sua piscadela. A arbitragem foi ruim. Ah, não diga. Tudo bem. E contra o Real Madrid? Sério? O gol do João Carlos que o árbitro anulou. Você tem razão, mano, mas espera um pouquinho, mano. Não, discussão, peraí. Eu não tô perdendo. Por que, na tua opinião, o Palmeiras não tem Mundial? Não, eu acho assim, primeiro de tudo, Benja, a FIFA organizar o futebol não quer dizer que a FIFA determina e inventou o futebol. Claro. Porque assim, antes de 2000 existia futebol também. Ah, então só porque 2000 a FIFA chancelou o Mundial, o que tinha antes não vale. Eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. Agora, eu concordo com o senhor Mano quando ele fala o seguinte, você tem de ganhar a competição do continente para representar o continente. Né? Porque assim, a FIFA determinou, a partir de 2000 vale Mundial. Em 51 não tinha Libertadores, Rafael. Sim, mas é Mundial, Pascoal. Mas não tinha, a gente tem que ponderar o seguinte, não é porque a FIFA chancelou. Se a FIFA chancelar uma coisa, ela vale. Se ela não chancelou, não vale. Sim, mas quem entregou o troféu? Então quem é que vai definir, Rafa? O título mundial de 2000 foi o presidente da FIFA. Quem entregou o troféu de 51 foi o presidente da FIFA. Podia ser o presidente. Vocês estão entendendo? Houve uma comoção no país pela conquista do Palmeiras em 51, porque o Brasil tinha perdido a Copa de 50. É só isso. Cada um tem um ângulo de visão. Eu respeito o ângulo de cada um. Peraí. Vocês vão fazer, calma. Esse assunto deixa o Pascoal exaltado demais. Eu, muito pelo contrário. O Mano estava nervoso. O Mano tá tranquilo. Tá nervoso. Vamos encerrar. E a DBV vai falar também, porque ela chamou ali, e ela é mulher, ela tem prioridade. E ela é educada, diferente desses cavalos aqui. 8 de março é Dia Mundial da Mulher. Vamos só encerrar. Everton Ribeiro. Mulher Mundial. Qual time? Deu o Flamengo, tá certo? Então, o Everton Ribeiro é melhor para qual time? A nossa primeira enquete deu... #FSL Flamengo com 66%. Agora, nós vamos para outra enquete. Daqui a pouco eu vou colocar outra enquete. Enquanto isso, Daniela Boaventura, simpática e educada, vai falar. Por favor, Dani. Não, veja, é só para perguntar pro Rafa, assim, eu discordo um pouco dessa questão de que a FIFA diz que sim, então vale, diz que não vale. Fica muito solto, porque quem define, então, Rafa, é a torcida que vai definir se tem ou não tem? Cada uma vai puxar pro seu lado. Por isso que eu falei, a FIFA reconheceu, chegou o fax, tá ali, Dani, então vale. Dani, mas você não pode tirar a autoridade da entidade máxima do futebol. Não. Senão vira bagunça. Gente, se ela reconhece, se ela diz que tem. Ô, Dani, quem reconhece é a história. É história. Deixa eu fazer uma pergunta. Parabéns, A história. Então, em 51, o Palmeiras é campeão. Tem muita coisa. Perfeito, Diferente, completamente diferente. Historicamente, Por que aquele torneio que o Palmeiras organizou é um campeonato mundial? Não organizou nada. O Palmeiras foi convidado a participar. O campeonato de 1960. Quem organizou foi a FIFA. Quando começa o Mundial em 60, tem o representante da América do Sul, que ganhou a Libertadores, o representante da Europa, que ganhou naquela época a Liga dos Campeões da Europa. Tá? Aí começa a valer. E ele começou a se repetir. Exatamente. Grande pergunta esse negócio do Palmeiras e o Mundial do Corinthians. Esse torneio do Palmeiras. Não aconteceu nada, gente. Depois tu teve um hiato. Esse festivo. Assim como as Copas do Mundo. Esse festivo torneio do Palmeiras. Programada de 4 em 4. Esse festivo torneio do Palmeiras de 1951, que deve ter sido bastante divertido. Foi muito comemorado, as pessoas comemoraram. É só ler, gente, é só buscar. É só perder um tempinho e olhar o que aconteceu. Ele se repetiu. Ver o documento de Ele aconteceu em 1952, em algum outro lugar? Aconteceu em 52, o Fluminense foi campeão. E o Fluminense também se considera campeão mundial? O Fluminense também se considera. Exatamente. E 53 Só também? que ele não defende o Fluminense. Não, vocês estão discutindo o 51. Fluminense, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão falando do 51, não 52. Não tinha critério nenhum para aquele Mundial de 51. Calma, gente, um por vez. Em 53 teve também o Mundialito da Venezuela, quem ganhou foi o Corinthians. Ué, Mundialito da Venezuela, percebe? Em todo lugar tem um torneio de Paris, por exemplo, que é um torneio super importante, que o Santos ganhou 2 vezes. Ele vai requerer também. Teve a Trifita Azul, que é portuguesa. Vai requerer também. Uma pergunta pra você. Pergunte. Em 99, quando o Palmeiras foi disputar o Mundial contra o Manchester, havia uma campanha dizendo, pô, o Palmeiras É onde eu ia chegar. Veja, o o Palmeiras só começou com essa história pedir fax da FIFA depois que o Corinthians ganhou um campeonato mundial. Foi o Aldo Rabelo, que quando era ministro. Para não ficar... Para não ficar para trás. Foi Mustafa. O Aldo Rabelo Então eu acho assim, eu nunca vi, sério, pode ser até que esteja enganado, mas eu nunca vi o Fluminense pleitear um título mundial por fax. Nunca vi o Corinthians pleitear o título do Mundialito da Venezuela e outros clubes que ganharam torneios importantes no exterior ou aqui, né?
Então, me parece, já há muito tempo, assim, que é uma coisa meio pequena do Palmeiras, essa história de querer ficar insistindo que é campeão mundial, que é campeão internacional, mundial, não querer ser rebaixado, gente. É a mesma coisa, gente. Não tem mundial por hora. Pode ser lute em campo para ganhar um. Flavinho, eu só queria acrescentar aqui com relação à FIFA, porque a FIFA ela coloca, até de forma desmembrada no próprio site, não é que ela desvincula a Copa Intercontinental, que é aquela Copa formada pelo campeão europeu e o campeão sul-americano. Ela coloca no seu site, porque agora ela unificou os títulos também. Ela reconhece esse torneio. Inclusive, se você entrar no site do Barcelona, do Real Madrid... Então não é só a partir de 2000? Não é isso, Pascoal. Só para perguntar. A FIFA, por ela não ter, antigamente, a organização desse torneio, da Copa Intercontinental, não era um torneio oficial da FIFA, era uma montadora japonesa que pagava lá para fazer esse torneio, juntava o campeão europeu e o campeão sul-americano. Mas a FIFA agora, ela reconhece esse título também e está discriminado no site dela como Copa Intercontinental. Assim como se você entrar no site do Real Madrid, do Barcelona, dos times europeus, eles também colocam os que ganharam a Copa Intercontinental, está descrito como Intercontinental, e o Mundial depois de 2000, quando a FIFA passou a organizar, como Mundial de Clubes. E você só pode, por mais que eu entenda também, como o Sormani já frisou algumas vezes, que os dois continentes mais fortes são a América do Sul e a Europa, mas a gente quando fala de Mundial, tem que envolver todos os continentes. Copa do Mundo é assim, gente. A Copa do Mundo não é porque ela teve um hiato durante algum tempo também, porque a primeira Copa foi em 1930, a segunda 34, 38, aí a Copa voltou a ser realizada. Mas ok, só voltou a ser realizada. Sim, mas foi por causa da guerra, mano. Mas tudo bem, Sormani. Tudo bem. Houve um motivo. Não havia motivo nenhum. Não tinha motivo nenhum. Para em 2001 a FIFA não ter feito o Mundial. Independe do 2002, 2003, não tinha motivo nenhum. Independente do motivo, houve o hiato. E não é porque houve esse hiato. Como independente do motivo? Das Copas do Mundo. Como independente do motivo? Gente, eu estou colocando aqui que houve um período de recesso. Por causa da Segunda Guerra. Independente do hiato. Por causa da Segunda Guerra. Ninguém vai falar que as 3 primeiras Copas do Mundo não valeram. Não. Mas é óbvio. Não, aí eu vou discordar. A primeira Copa do Mundo não tinha time africano. A primeira Copa do Mundo de 54. Fábio Sormani, então não vale porque não tinha time africano. A primeira Copa do Mundo, deixa eu lançar eliminatória. Você sabia disso, que foi por convite? Sim. Você vai descredenciar então o Uruguai? Pois é. Pois exatamente. Então não valeu a primeira Copa do Mundo. Claro que valeu. O critério foi convite, Sormani. Sim, mas ainda havia um critério. Havia um critério. Antes do torneio, havia um critério. O torneio prosseguiu. O torneio não morreu. O Corinthians foi campeão em 2000 de um torneio que não existiu mais. Foi o embrião, que não existiu. Exatamente. A própria FIFA, no site dela, colocava como torneio experimental. Depois ela pegou e mudou. Ela mesma mudou para o torneio oficial. A primeira Copa do Mundo foi experimental também. Gente, é o seguinte. A gente convida campeão do Japão, campeão da África, da Oceania e do Oriente Médio. Time da América do Sul e da Europa não pode ser convidado. O cara tem que ganhar no campo. Se não ganhar no campo, entra como menininha nesse negócio. Só um minuto. É minha opinião. Só um negócio. Eu discordo. Pera. A Daniela vai falar. Espera, Daniela. Espera que você vai falar. Não, quero saber que história é essa de menininha. Espera, Daniela, você vai falar. Eu só preciso colocar uma nova enquete antes. Só falava, mano, nesse assunto, você tá errado. Com relação a quê? Não, o hiato não interessa. É uma Segunda Guerra Mundial. Eu não falei que não interessa o motivo. Eu falei, houve o hiato. Não, houve o hiato porque teve uma Segunda Guerra Mundial. Sim, houve, de fato. Vamos para essa enquete aqui. O hiato também. Calma. Qual mundial vale mais? Hashtag FSR o quê? Corinthians 2000. FSR Corinthians 2000. Hashtag FSR Palmeiras 51. Antes 1951. Antes da Daniela responder, só para responder a enquete, qual mundial vale mais, meu menino? O que está no site da FIFA hoje. Se você entrar lá, você pode ver. O do Corinthians de 2000, óbvio. Mundial 2000. Não tem o dois? Calma. Daniela Boaventura, só para responder a enquete primeiro, qual vale mais? Um não pode invalidar o outro. Os dois são iguais. Daniela, responda a enquete. Mas essa enquete é um absurdo. Um não pode invalidar o outro. Se a FIFA reconhece os dois têm que ser reconhecidos igual. Os dois foram organizados pela FIFA e Rafael Prats, qual mundial vale mais? Palmeiras 51. Ô, Flávio Gomes. Mas não é mundial. Acho que nenhum dos dois, mas se tivesse de escolher um, esse do Corinthians de 2000, porque o torneio existia com esse nome, o Campeonato Mundial, e tinha o campeão da Libertadores e tinha o campeão da do Palmeiras também, 58 vale mundial. Eu me abstenho, eu não vou votar. Pra mim, nenhum dos dois. Então, Zé, pipocada aqui. Não, qual vale mais? Pipocada não. Qual vale mais? O 51 do Palmeiras.
Então tá, deu o Mano e Flavinho, o Corinthians, Pascoal e Rafael Pratos, o Palmeiras, e 2 votos para hashtag FSL. E a Dani votou também. A Daniela não pipocou. Votou, os dois são iguais. Os dois são iguais. Mas fala o que você ia falar, Daniela Boaventura. Não, era só um puxão de orelha no Sormani, mas já passou. Já foi. Bom, o que você Por que vale mais o do Mundial de 51? Gente, a gente tem que elaborar a seguinte situação. O Brasil em 50 saiu de uma derrota da Copa do Mundo do ano de 50. Ganhamos no Maracanã. Quem ganhou? Você jogou? O Brasil perdeu a Copa de 50. Nós outros ganhamos. Uruguai. Ah, você estava com o Vidúlio Varela, com o Didia, você estava com os caras lá. Dígia. Dígia. Como é que fala, sua mãe? Dígia. Eu falei a minha vida inteira errado, desculpa. Aí é o seguinte, fez o torneio mundial de 51, organizado pela FIFA, troféu entregue pelo presidente da FIFA, que era nada mais, nada menos que o nome do troféu, que sumiu com a taça Gilles Guimê, desapareceu, ninguém sabe onde foi parar. Então, Gilles Guimê... Virou anel. Gilles Guimê entregou o troféu, com a comoção no país, a FIFA reconhece com 2 documentos oficiais e a gente não quer reconhecer. Nós, jornalistas, eu me incluo, porque eu achei que é o seguinte, mesmo eu não achando, se vocês acharem todos que são, eu vou ficar com vocês. Isso é democracia. Tem a sua opinião. A minha opinião é diferente, mas se ela eu sou a favor da democracia e vou defender o direito de todos de dizerem aquilo que acham que deve ser dito. Agora, para mim, se aquele valeu, esse aqui vale. E o primeiro foi o de 51. É só isso. 52 teve outro, 53 teve outro. Teve uma sequência. 53 não teve. Uma pergunta. Teve um mundialito. Não. Uma pergunta só. Aqueles modos, só 2. Uma pergunta só de curiosidade. O senhor está no jornalismo há quantos anos? Ah, Benjamin, já há algum tempo. Uns 35? 35 para 36 anos. Digamos que nos primeiros... 36, não sei quanto mais. Digamos que nos primeiros 30 anos de carreira, quantas vezes você citou, vou falar agora do Palmeiras no Mundial de 51... eu posso dizer para você que nos primeiros 20, 25 anos da minha carreira, nenhuma vez. E por quê? Nenhuma vez. Porque isso não era rememorado. O Palmeiras não tinha isso como uma grande comemoração. O Palmeiras tinha muitos outros títulos para reverenciar. O título mundial começou a ganhar evidência depois que o São Paulo começou a conquistar os títulos. E a partir daí as coisas foram diferenciadas. Confesso para você que o título mundial e a conquista da Libertadores da América, ela começou a ser supervalorizada, hipervalorizada, depois do São Paulo Futebol Clube. Olha, por enquanto a pesquisa aí qual mundial vale mais, o FSI Palmeiras 1951 ganhando de goleada de hashtag FSI Corinthians 2000. Tá por enquanto 69% pro Mundial de 51 do Palmeiras contra 31% do Corinthians de 2000. Bem, já acho que não dá para brigar contra fatos, cara. Se existe uma entidade que regulamenta o futebol mundial, chamada FIFA, essa entidade já tem que ser respeitada. E se ela organiza o campeonato senão quem vai dar o valor de Minerva do que vale na vida dele? Mas a questão é essa, Rafael. Mas, mano, se ela organizou esse torneio, não, mas o problema não é a FIFA reconhecer. O meu problema é com o que a FIFA não reconhecia antes. Ô, Rafael. É isso que eu falei. Você vai falar Rafael, que o Pelé, o Zico e o Renato Gaúcho não são campeões do mundo? A questão não é essa, É isso que eu Rafael. falar. A questão não é essa. A questão é a seguinte, o Palmeiras ele tá na dele de poder fazer validar. O Palmeiras ele tem que entregar toda a documentação que ele tem para fazer com que a FIFA reveja o seu conceito e apresente no site também que o Palmeiras foi campeão do mundo. A FIFA ela fez isso com as competições intercontinentais e agora constam no site como um torneio, teoricamente, que não foi organizado pela FIFA, mas está lá. Se você entrar, você pode ver lá. Título intercontinental, vai aparecer as edições e os respectivos campeões e os vice-campeões. Essa entidade máxima do futebol, ela tem que ser respeitada, gente. Senão, daqui a pouco aí quem vai ditar as regras aqui são os torcedores. Se a FIFA determina que existe uma competição que é nomeada de mundial, que envolve todos os continentes, o que é o critério mais óbvio para se chamar de mundial, essa entidade tem que ser respeitada. O Palmeiras ele está na dele, está apresentando as documentações, recebeu uma notificação, aí um documento que teoricamente valida, ok, vamos aguardar para ver o desfecho dessa história e a partir do momento que constar no site da FIFA também, passa a valer. Assim como a CBF unificou os campeonatos. O Gomes Pedrosa é o Campeonato Brasileiro, é tudo Campeonato Brasileiro. O outro, ele tinha o mesmo valor de Campeonato Brasileiro, sim, mas não davam para falar que era o mesmo time. Você convenceu o Sormani. Então por que... Então, mano, só me explica. A FIFA, o Jerome Val, dei minha opinião. O Jerome Val não era o secretário-geral da FIFA? Sim. Por que ele enviou o documento para o Palmeiras dizendo do título de 51? Por que ele enviou o documento do título de reconhecendo 51? o título de 51. Mas, ô Pascoal, a partir do momento que o presidente da FIFA vai lá, assina... a partir do momento que o presidente da FIFA vai lá e assina o documento reconhecendo, ele tem que colocar isso no site. Posso falar uma coisa, mano? Mas o site não é a verdade do mundo, mano. O site não é a verdade do
no mundo. Você tá de brincadeira. A verdade o site da FIFA, Pascoal, é como se fosse um diário oficial do futebol. Quarta-feira passada, diário oficial do futebol. Mano, o mundo não começou quarta-feira passada. Deixa eu falar um negocinho, Espera um pouquinho. Mano, você tá fazendo assumindo a postura legalista aqui. Óbvio. É a FIFA, é a FIFA, é a FIFA, é a FIFA. Eu sou a favor de regras. Ok, então se é a FIFA... Digamos que não existisse a internet, tá bom? Nós estamos no mundo... Mas não trabalha com C, existe internet. Não, mas pera um pouquinho. Por que não? Digamos que não existisse energia elétrica. Você não estaria assistindo o programa hoje. E eu não tenho sardinha pra puxar, porque eu acho que nenhum nem outro foi campeão do mundo. Tá? Aqui foi a portuguesa, a primeira campeã do mundo. Eu acho duas picaretagens explícitas. Não tem picaretagem nenhuma. A FIFA organizou o campeonato de 51 e organizou em 2000. Não tem nada, ela que organizou. Na ótica do Mano, não foi ninguém. Seguindo a linha, o raciocínio humano, digamos que não existe a internet. Deu errado, quando o cara inventou a internet, olha, conectou, não conectou essa porcaria, não existe site. Não existe site. Mas existem documentos, existe papel. Se o Palmeiras receber um papel com um carimbo da FIFA dizendo que é campeão do mundo, por que esse papel pra você não vale e o site vale? Não é porque o papel não vale, Flavinho. É porque muitas vezes, volto a falar aqui, uma lei ela só entra em vigor de fato quando ela é anunciada no Diário Oficial. Mano, mas favor. É verdade. Precisa não tem diário oficial. Desculpa, não tem diário oficial. Não tem, então, de novo, hipoteticamente, não existe internet. Ele não tá tem te acuando e você tá muito pelo contrário. Não tem site. Já que é dessa forma, o Corinthians ele é tricampeão do mundo, porque aquele mundialito da Venezuela tem o mesmo valor legal. Então, mas pediu, recebeu muda a nomenclatura do fato, passa a não ser Copa Rio de 51. Pede não é questão disso, Flavinho, mas a partir do momento que você começar a ressuscitar uma série de torneios que a FIFA não reconhecia, todo mundo daqui a pouco vai ter 10 mundiais. Gente, o Corinthians ele pode alegar também que nessa Copa do Mundo da Venezuela, o mundialito que aconteceu ali, teve o mesmo valor do Mundial do Palmeiras de 51. Simples assim. Eu acho que abre-se um precedente muito grande com essa história toda aí do Palmeiras. Porque o Corinthians pode requerer esse mundialito, o Santos pode requerer o bicampeonato do torneio de Paris, a Portuguesa pode requerer o Trifita Azul, o Fluminense pode requerer o campeonato de 52 e vai virar uma zona. Pois é. Vai virar uma zona. Só queria e outra dizer coisa, o fato de a FIFA dizer isso ou aquilo, para mim não significa muito tudo. Para mim não é isso. Gente, pelo amor de Deus, imagina alguém tem que balizar o futebol. Imagina você vivendo num país onde haja um estado de exceção. Tudo que aquele governo ditatorial dizer vale, aos olhos dele vale, mas aos olhos do povo não vale. Mas como ele tem a arma na mão, ele controla a nação e o povo. Quando ele sai, tudo que ele fez acaba. Então não existe nada mais importante do que a história. Isso é muito mais importante do que o site da FIFA. Acabou. Então o Palmeiras é campeão mundial. Lógico que não. Claro que sim. Lógico que não. Claro que sim. Porque naquela época ninguém falou isso. A Europa não repercutiu isso. Pega os jornais ninguém repercutiu isso. Não, o tinha site, tinha jornais, Até agora vocês falaram, eu estava ouvindo. Você interrompe todo mundo. Gente, é o seguinte. Para ser campeão mundial, tem que trilhar o caminho de Santiago de Compostela. Perfeito. Se não trilhar, não tem valor. Tem que ganhar Libertadores e o campeão europeu tem que ganhar a Champions League. Se não ganhar, é coisa de menininha. Não vale. Para com isso. uma coisinha. Vou embora desse programa se você continuar, hein? O quê? Tô falando que eu vou embora desse programa se o Sormani continuar com esse negócio de coisa de menininha. Você foi machista. Segunda vez, né? Você foi machista agora. Pela segunda vez. Dizer coisa só para dizer, o Sormani diz o seguinte, se não tiver time sul-americano, não vale. No torneio disputado pelo Palmeiras em 51, tinha Vasco da Gama, Palmeiras e Nacional. Eu não falei isso. Eram os representantes sul-americanos. Mas não falei isso. Aí os representantes da Europa. Você está deturpando o que ele falou. Ele está tentando deturpar o que eu falei. Para tentar ver se ele consegue um embasamento para essa teoria frágil dentro do Mundial de 51 do Palmeiras. Está escrito aqui, ó. Gente, o Palmeiras é grande demais. Você não vai O Palmeiras é gigantesco. O Palmeiras tem uma história nesse futebol que poucos times têm. Poucos times têm. O Palmeiras não precisa disso. Ganhar o Mundial de favor, de lambuja, de esmola. Isso é esmola. O Palmeiras não precisa de esmola. Não, o Palmeiras vai ganhar no campo da Libertadores, vai pro Mundial e vai ganhar. Aí vai valer. Aí vai valer. Aí vai valer. Agora, ele te interrompeu por quê? Porque você deturpou o que ele falou. Não, vou ele falar tinha aqui. direito. Jerome Volk escreve o seguinte, depois do grande sucesso da Copa do Mundo de 50 no Brasil, a FIFA resolveu, visando elevar a qualidade técnica do esporte, a Copa Rio 51, na qual
os seguintes times qualificados passaram a exibir o melhor nível do futebol do clube já visto, e aí apresenta a relação dos clubes. E diz aqui, além de garantir uma excelente organização do evento, o Brasil também pôde orgulhosamente ver um clube brasileiro, Sociedade Esportiva Palmeiras, vencer a final do Campeonato Mundial contra o Juventus. Quer dizer, quem falou isso? Jerome Valk. Onde é que ele tá? Tá na Suíça. Na prisão. Tá na prisão. O cara só não vai preso porque ele é fugido. Ele tá na o cara Suíça. é fugitivo da lei. O cara é fugitivo. Você usa o argumento de um fugitivo da lei pra reconhecer o Mundial pro Palmeiras. Gente, o Palmeiras não precisa de esmola. O Palmeiras não precisa de esmola. Ele é gigantesco. Ele é grande demais. Que lute no campo pra ganhar. Gente, que lute, como fez em 2000 e 99 e não deu, porque o Marcos falhou. Porque se o Marcos não tivesse falhado, talvez tivesse dado. Talvez, é isso que o Palmeiras tem que fazer. Ganhar uma Libertadores, de novo, que ele já tem uma. Ele já tem uma, assim como o Corinthians também só tem uma. Só tem uma. Então, o Palmeiras ganha de novo a Libertadores. Que é mais difícil vai que para as Conchichina, pros quintos dos infernos, que a tal da FIFA vai determinar onde é que vai ser o campeonato. Olha. Ganha lá e acabou. Ninguém mais vai falar nada. Porque o Palmeiras é motivo de chacota, de gozação em tudo quanto é lugar, por causa desse maldito Mundial, gente. Todo mundo vê na internet aí, eu recebo todo dia no WhatsApp, gozação em cima desse Mundial. Isso é verdade. Gente, ninguém reconhece isso. O Palmeiras precisa parar com isso. O Palmeiras é grande demais. Palmeiras, por favor, acorde. Acorde. Olha o que vocês estão fazendo com o nome do Palmeiras, gente. Olha o que vocês estão fazendo. As pessoas estão pedindo para você um pouco mais de veemência. Porque o argumento dele foi veemente. Eu não vou. Mas seja veemente. Eu não vou gritar com o senhor, mas não vou gritar, mas eu sou brigando com você. Não, pelo amor de Deus. Ele está dizendo o seguinte, que o Jerome Valk está com pedido de prisão lá na Suíça. Mas ele era o secretário-geral da FIFA. Foi ele quem mandou o documento para o Palmeiras. Ninguém o obrigou a assinar o documento. Ele mandou o documento de reconhecimento. Então, gente, o título mundial de 51 é só você fazer uma pesquisa. Se você tem interesse, por favor, faça uma pesquisa nos jornais da época. Não tinha site, infelizmente, em 51. Mas peguem os jornais da época, vejam lá. Se tiverem curiosidade, podem ir até a sala de troféus lá do Palmeiras. Está lá tudo estampado da conquista do Mundial. Tá tudo lá. Agora, é apenas o meu reconhecimento. Como eu entendo que o Corinthians também foi campeão em 2000, eu entendo que o Palmeiras foi campeão em 51. É só porque nós estamos abordando só esses dois aspectos. E nós poderíamos abordar outros aspectos, mas nós estamos abordando Corinthians e Palmeiras dos títulos de 2051. No meu entendimento, os dois foram campeões, em 2000 e em 51. O Sormani pensa que não. O meu pensamento é diferente do dele. É só isso, só isso. O mesmo presidente da FIFA que entregou o troféu para o Corinthians, né? O presidente da FIFA, o presidente, não a pessoa C. O Blatter. O Blatter, como diz o Sormani, está lá procurado, os cambal de Madureira. Está lá o Blatter, entregou o troféu. O outro era o cara que organizou o Mundial. O cara que teve a visão de construir. Quem organizou? Gilles Rimet. Em 51? Eu não estou perguntando, eu não sei. Estou perguntando. Quem organizou a FIFA? Quem organizou o Campeonato 51 foi a FIFA. Não foi a FIFA. Claro que está escrito aqui. Não foi a FIFA. Está aqui, isso aqui. Não foi a FIFA. Você quer que eu leia de novo? Quem organizou o Campeonato 51 foi a FIFA. Está escrito aqui. Não foi a FIFA. Qual falou aí? Não foi a FIFA. O Brasil organizou esse torneio para acabar com a depressão que havia nesse país por conta da perda do título de 50 no Maracanã. Não é perca. Pera. Não é perca. Pera é peixe. Fala de comércio de novo. O Brasil organizou esse campeonato para acabar com a depressão que tomou conta nesse país por conta da perda, e não perca, da perda do título de 50 para o Uruguai no Maracanã. Foi isso que aconteceu. Você viu o estrago que nós fizemos no Brasil? Que nós, você jogou onde? Pau, pum. Oi, eu sou Você jogou no Bahia? Não, assim, a minha discordância em relação... Eu concordo com o Sormani, essa história do clube ficar brigando pro reconhecimento de um título, porque a FIFA não chancelou, deixou de chancelar, isso aí pra mim não muda nada. A minha discordância é a seguinte, organizar o futebol não é inventar o futebol. Uma coisa é a FIFA ser organizadora, ser uma entidade que deu super certo em relação aos países filiados, isso aí ok, não dá pra gente discutir, a gente pode discutir em relação a dirigentes, o que a FIFA fez nos últimos anos, acusação, etc.
O que eu não concordo é assim, ó. A FIFA determinou isso, então isso aqui virou verdade, ponto final. Exatamente. A história eu não concordo. Muito mais forte. Deixa eu falar agora. Porque eu sou o especialista em encontrar as contradições. Você é quase um promotor, né? Por essa linha de raciocínio, que aliás é compartilhada pelo Sormani, que diz que é a história que vale. Afinal de contas, não é só a história, mas a história tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Lógico, você vê, o Santos, os torneios intercontinentais, que também no começo não tinha Toyota, era uma coisa meio... Jogava na Europa ou era uma aqui? coisa, eu nem Os dois torneios que o Santos ganhou, jogou na Europa e jogou aqui. Nem sei quem organizava, não sei qual era a entidade jurídica que organizava esse troço aí, entendeu? Era um torneio assim, vamos lá, quem combinava esse troço? Era a Confederação Sul-Americana, com o cara da Europa? Não sei quem combinava esse negócio. É totalmente compreensível, porque o futebol, ele não era um negócio, ele não era uma coisa... Mas ainda assim, aí você pega, por exemplo, as Libertadores que o Santos ganhou, a própria Libertadores era um torneio curto, bem curto. O Santos ganhou uma Libertadores com 4 jogos. Quando ele foi bicampeão. Exato. Ele já entrou na semifinal por ter sido campeão era anterior. uma coisa meio... Vamos fazer isso aí e tal. Mas, pô, tem a história. Você não pode ignorar a história, de forma alguma. Você não pode ignorar a história. Então, você pega todas as Libertadores dos anos 60, a partir de 1960, existe uma história por trás da construção desse torneio e depois também daquilo que a gente chamava de Mundial. Respeitando a história, e você voltando para 1951 e pegando os jornais de época e o porte desse torneio, talvez a história também possa atribuir a esse torneio então, Por isso que eu estou falando. Eu estou aqui tentando contrapor argumentos, entendeu? Porque, por exemplo, o Mano é o legalista, tem que ter o carimbo da FIFA e tal. O Sormani já traz à tona a necessidade de se respeitar a história do futebol. Eu concordo com ambos. Eu acho que, de novo, nenhum dos dois é campeão do mundo. Eu acho que ele torneio de 2000, até a presença do Corinthians, para mim, é muito questionável. Pô, por que o Corinthians? O Mano vai falar, já sei, nem precisa falar. Nem precisa falar. Não é, eu sei, mas nem precisa falar. Pelo qual o Corinthians participou do torneio. Mas nem precisa falar. Porque poderia ser o campeão brasileiro em 99. Não, o Corinthians ele foi em 98 e 99. Quem deveria ter participado dessa competição no lugar do Vasco era o Palmeiras, que era o campeão da Libertadores. Era o Palmeiras, porque aí o Mustafa, ele perdeu uma briga política pro Eurico Miranda e quem entrou foi o Vasco. Aí o Mustafa tinha feito um acordo com a FIFA que o Palmeiras participaria no outro. E não houve esse outro. Então, como você percebe, assim, a presença do Corinthians nesse torneio, ela é muito questionável. A do Corinthians não, a do Vasco. O Corinthians foi bicampeão brasileiro, 98 e 99. Era o representante do país. Quem era o atual campeão brasileiro? O Corinthians. Ele foi campeão em 98 e 99. Que era campeão brasileiro. Sul-americano era o Palmeiras. Palmeiras. Era esse que não tinha. Mas eram dois, pelo regulamento, eram dois, porque era o país sede. E aí entrou... Não, o Palmeiras ele entraria como campeão da Libertadores, ele representaria o continente. Ô, Daniela Boaventura, a construção desse torneio, que era um torneio do J. Ávila, vamos dizer aqui o português bem claro, ele que montou esse torneio, vamos ver o que dá esse troço aí. Quais foram os critérios do Mundial de 51 para convidar os times? Foram convites. Convites. Também não tinha um campeão sul-americano e um campeão europeu. Não tinha nada, não tinha critério de história. Eu tô me apoiando em 2 torneios. Aí você tem razão. Tem um torneio sul-americano pela Conmebol e pela UEFA. O campeão da UEFA, quem que é esse? O campeão da Conmebol, quem que é esse? Vocês dois medem força para ver quem é o campeão do mundo. É por isso que eu acho, eu não considero nem o de 51 nem o de 2000. Acho que o de 2000 era um torneio realmente experimental, não do ponto de vista técnico, vamos ver. Porque você pega o Real Madrid que veio jogar aqui, o Manchester, os caras não estavam nem aí pra esse negócio. Aí eles estão quando vão pro Japão. Mas aí também é problema deles. Isso aí também é problema deles. No Japão os caras também estão Eu acho que esse não é o argumento pra você não reconhecer. A polêmica toda, o Daniela Boaventura, tem uma pergunta aqui pra você que eu vou ler aqui. Mas a polêmica toda, ela poderia ser resolvida da forma mais simples do mundo. Mas não há interesse